Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que prazer estar com você aqui nesse Acorda Vascaíno. Quarta-feira e o torcedor vascaíno já muito ansioso pelo jogo de domingo, essa semifinal do Campeonato Carioca. E olha que o Vasco, se a gente parar para dar uma olhadinha, levou uma grande sorte em conseguir fugir dos clássicos. Eu não acredito, com todo o respeito do mundo ao Nova Iguaçu, que o Vasco vai ter algum tipo de dificuldade. Confesso a você, torcedor, que pelo nível das últimas atuações do Vasco, eu acredito até que o Vasco consiga vencer as duas partidas e carimbar aí o seu passaporte para a final do Campeonato Carioca. Agora, o tema principal da minha resenha hoje por aqui é a chegada do centroavante, do Clayton Silva. E o quanto que é importante um jogador ser inserido num elenco, num plantel, que a tranquilidade está reinando. Eu falei sobre isso já de uma maneira específica semana passada, relacionado ao Matheus Carvalho, que quando ele chegou no Vasco, o Vasco vivia aquele turbilhão ali do primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, que a maioria do torcedor vascaíno nem gosta de lembrar disso, né? Eu lembro que era uma angústia cada rodada, cada momento. E esse cenário que o Clayton Silva chega à equipe do Vasco hoje é um cenário favorável a ele. Porque se não vejamos, ofensivamente, nos últimos jogos, a equipe do Vasco vem demonstrando um grande poderio. Aliás, Payet crescendo de produção assustadoramente. Verratti achando a rede em todos os jogos. O próprio David vem entrando, vem contribuindo com gols, com assistência. Enfim, o Adson, que é um meio atacante, marcou nos 2 últimos jogos. E essa chegada do Clayton Silva nesse momento é favorável a ele, porque ele não chega com aquela pressão de resolver. E isso é fundamental. Quando você chega num ambiente que você vem para somar e você não vem para resolver. Eu vou dar um exemplo. Se nas últimas rodadas aí o Vasco não tivesse alcançado a classificação para a fase final do Campeonato Carioca, é óbvio que a pressão em cima do Clayton Silva seria muito maior. E um grande exemplo que eu trago de jogador que chegou e não precisou de entrosamento nenhum e vem sendo titular e acumulando boas atuações com a camisa do Vasco é o Galdames. O Galdames que lá no futebol italiano não vinha sendo aproveitado no Genoa, teve uma passagem pelo Cremonese, um time de menor expressão do futebol italiano, em que jogou um pouco mais, mas enfim, passava longe de ser um jogador que tinha um ritmo de jogo para chegar aqui e ser titular da equipe do Vasco. E ele chega, faz a sua estreia contra o Audax, que a gente tem que combinar aqui que o Audax fez um campeonato carioca de ridículo para baixo, né? Uma equipe que foi atropelada praticamente por todo mundo. E ficou aquele ponto de interrogação. Será que o Galdames é isso tudo ou o Galdames fez essa atuação porque era contra o Audax? Vieram os clássicos, em determinado momento ele sentiu um pouco a falta de ritmo de jogo, foi notório isso, mas chegou até a marcar gols, como fez contra o Botafogo, que foi o gol de empate do Vasco. E enfim, hoje é um jogador que é titular dessa equipe do Vasco e vem acumulando aí boas atuações. Agora, eu vou comparar o Galdames, eu não estou comparando futebol, eu vou comparar aqui momento. Você lembra, torcedor, ano passado, quando num determinado momento o Vasco trouxe o Carabarral do Santos, que tinha feito 3, 4 jogos bons no Santos, mas eu vou até equiparar assim o Carabarral com o Galdames, porque o Galdames no Vélez foi um ótimo jogador. Como o Carabarral, no Argentino Júnior, também foi um ótimo jogador. Quando o Carabarral vem para o Santos, ele acaba caindo muito de rendimento, e o Galdames, quando vai para o Genoa, também não consegue ter sucesso. E os dois chegaram no Vasco, e assim, quase que para o mesmo posicionamento em campo. Só que o Carabarral tinha a obrigação de decidir. Ele era um cara que ele tinha que resolver, ele não tinha
ninguém ao seu lado que pudesse dar aquele suporte ou uma tranquilidade. Eu lembro que ele fez partidas que durante 2, 3 minutos tinha algum tipo de lampejo, daqui a pouco desaparecia e empilhava lances horríveis. Eu lembro, por exemplo, na partida que ele fez contra o São Paulo no Morumbi, que não tem aquela história que é uma de Mané e outra de Pelé, foi mais ou menos assim que o Carabarral jogou aquele dia no Morumbi lotado. Então, isso não pode ser desconsiderado num ambiente de trabalho. E seja qual for, pode ser num campo de futebol, pode ser no escritório da advocacia, ou pode ser numa sala de cirurgia com um médico. Se você está cercado de bons profissionais, se você está cercado num ambiente que não tem pressão, seja qual for a sua atividade de vida, você vai conseguir exercer melhor a sua função, ter a tranquilidade. Então, por isso que eu vejo que o momento para o Cleiton Silva é favorável. E digo mais, eu não vejo o Cleiton chegando aqui, porque na teoria ele não é aquele jogador de beirada. Ele é o jogador que é para ser o substituto do Verratti. Só que em determinados jogos, em determinados momentos, eles podem sim jogar juntos. Visto aquilo que o Ramon Dias fez na sua passagem pelo Al Hilal, em que em determinados momentos ele gostava de jogar com 2 homens de área. Até no próprio Vasco, ano passado, no Brasileiro da Série A, em alguns momentos ele tentou com o Verratti e com o Sebastião Ferreira, que infelizmente não deu a resposta em nenhum momento. Então hoje a gente tem uma equipe, por exemplo, que jogou no último domingo, com o Adson de um lado, com o Payet do outro e com o Verratti centralizado. Tem o David, que está entrando e está fazendo gols e está dando a sua contribuição. Então o Cleiton pode ser inserido nesse processo de uma forma que até achar o melhor posicionamento dele. Será que o melhor posicionamento dele é ao lado do Verratti? Será que o melhor posicionamento dele é ser o substituto do Verratti? E eu vou dar um exemplo para você que eu percebi e vários torcedores do Vasco perceberam. No último domingo, talvez foi desde que o Verratti estreou com a camisa do Vasco, o jogo que ele mais saiu da grande área dando movimentação e dando opção de um jogo apoiado, tanto para os meias quanto para os laterais. A todo momento ele saía da área para fazer esse jogo de associação. Aí eu pergunto, será que se jogar ele e o Cleiton já não vai saber ocupar esse espaço, entrar dentro da área? Eu vou relembrar aqui o torcedor vascaíno de um lance muito bonito em que o Piton entrou sozinho e acabou errando a finalização. Mas por que o Piton chutou no gol aquela bola? Porque ao lado do Piton não tinha absolutamente ninguém. Porque foi um desses momentos que o Verratti saiu da área e o Piton não tinha essa opção de passe para dentro. Então, essa era a principal resenha minha hoje com você aqui, torcedor vascaíno. O quanto que é importante você trazer jogador sem a responsabilidade que ele tem que entrar e resolver. Ele entrando, tendo calma, e o Ramon Dias pode observar qual é o melhor posicionamento que ele pode ajudar. É o substituto do Verratti? É ao lado do Verratti? É 2 homens de área? É daqui a pouco tentar fazer um segundo atacante, que hoje está cada vez menos usual no futebol? Enfim, eu vejo que isso é importante, esse momento que o Vasco vive hoje. E amanhã já temos mais uma decisão contra o Água Santa. Óbvio, o Cleiton chega hoje à noite, até ser inscrito, tudo condição física a gente sabe que é o ideal, estava jogando no Campeonato Português, quem sabe aí já pode ficar no banco na segunda partida da semifinal aí contra o Nova Iguaçu, eu acho que para domingo está muito em cima, mas amanhã é decisão, amanhã o Vasco, provavelmente o técnico Ramon Dias deve escalar aí a mesma equipe de início, que acabou vencendo a equipe da Portuguesa. Tem essa questão do Zé Gabriel, não sei se o Zé Gabriel volta à equipe titular ou não. Enfim, o que o Ramon decidir está bem entregue para essa partida de amanhã. Beleza, torcedor? Não esqueça, por favor, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, que sempre fortalece o nosso trabalho aqui. Todo mundo que está me assistindo nesse momento tem pelo menos um grupo de Vasco. Pega esse vídeo, encaminha para o grupo de Vasco, deixa seu comentário aqui embaixo, que eu leio absolutamente todos sempre para aprender com o torcedor vascaíno. A gente se encontra novamente, torcedor, amanhã à noite, lá no Atenção Vascaínos, com o melhor pré-jogo de Vasco e Água Santa pela Copa do Brasil. Abraço!